E a gente pensa que a vida eterna ela se resume somente a isso, como uma realidade que não é palpável, como se a gente na vida eterna fosse ser uma espécie de fantasminha flutuando, como se fosse um Gasparzinho transparente lá no céu. E a gente coloca a nossa esperança futura nessa realidade apenas espiritual, não palpável. Só que esse não é um ensinamento bíblico. O texto de hoje ele vai trazer mais clareza nesse sentido. É verdade que a gente crê que após a morte a nossa alma volta para Deus e o nosso corpo volta para o pó, porque se você pegar lá o final de Eclesiastes, é isso que está sendo dito lá. A gente tem certeza que o céu é um lugar maravilhoso, onde as almas de quem já partiu está hoje, mas a gente não crê só nisso, é que a nossa fé ela não para por aí. Essa ainda não é a eternidade definitiva que Deus preparou para nós. A eternidade ela inclui também algo material. Deus nos promete, na sua palavra, que a gente vai ressuscitar, né? Na palavra de Deus há a promessa da ressurreição em corpos incorruptíveis, e onde habitaremos, né, na nova criação, novos céus e nova terra. Às vezes o pensamento da gente é tão limitado que a vida eterna não é nem nos céus como está posto hoje. O céu é onde as almas estão hoje, aguardando a ressurreição, mas a vida eterna, né, quando a gente adentrar definitivamente nessa realidade da vida eterna, vai ser uma nova criação, e a palavra diz que é novos céus e nova terra. E muito do que a gente pensa, tem dúvidas ou pensa um pouco errado acerca disso, é por conta de uma influência de um pensamento mundano que diz que a matéria é ruim e o espírito é bom. Isso é um pensamento que existe no mundo que a gente termina absorvendo isso. Só que Deus ele é o criador da matéria. Deus criou a matéria e viu que isso era bom. Então, a matéria não é má em si mesma. Talvez a grande prova disso seja o próprio Cristo, né? O Deus encarnou, habitou entre nós. E se a matéria fosse má, Deus não teria, né, habitado entre nós corporalmente. Mas Cristo veio em corpo. Então, a matéria ela não é má por si mesma. O problema está nos efeitos do pecado, da queda, da nossa rebelião contra Deus, no efeito disso sobre nós como um todo. Então, talvez haja também um pouco de confusão com aquele trecho lá de Gálatas que diz que a carne milita contra o espírito, mas ali o espírito inclusive está com E maiúsculo, né? É a carne militando contra a obra do Espírito Santo em nós, é a nossa velha natureza militando contra a nova natureza, contra a obra do Espírito Santo em nós. Então a gente rejeita essa ideia de que o corpo é uma prisão da alma, né? A gente não assina embaixo sobre essa ideia, e a salvação ela não consiste em um se libertar da matéria, mas Deus criou o homem à sua imagem, corpo e alma, numa unidade, e a salvação que Deus nos dá não é uma salvação só da alma, é uma salvação completa que inclui a salvação do corpo. Então, Jesus ele ressuscitou corporalmente, e a nossa esperança futura, ela também repousa nisso, na ressurreição que também teremos, né, a exemplo de Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar no corpo incorruptível. Então a gente precisa aprender qual é a nossa verdadeira esperança futura, como está posta na palavra, para que a gente possa dizer ao mundo o que é que a gente acredita, e não o inverso, porque o que tem acontecido é a gente absorvendo as ideias do mundo. O mundo está cheio de ideias sobre o que vai acontecer, sobre o fim das eras, e a gente, por falta de conhecimento na palavra, a gente tem absorvido isso. Então, tem que ser o contrário, né? A gente tem que parar de crer em coisas que não estão na Bíblia, e a gente tem que estar pronto para apresentar ao mundo qual é a verdadeira crença, a nossa verdadeira esperança futura. E o texto de hoje, ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor em que consiste essa nossa esperança futura. Então, eu convido os irmãos a abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 13, aí a gente termina o capítulo 4 e a gente entra um pouco no capítulo 5. Os irmãos que encontrarem podem ficar de pé, que aí a gente vai saber o horário, o momento certo para ler essa passagem. Então vamos lá, a partir do versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem,
para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. E, capítulo 5. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos orar pedindo a Deus, sua iluminação para entendermos esse texto que é tão importante para nós e que Ele aplique em nossos corações, a sua verdade. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite que o Senhor nos trouxe até aqui, a tua casa, e nós estamos diante da tua palavra santa. Nós rogamos a ti que o Senhor glorifique Cristo Jesus diante dos nossos olhos através da pregação da tua palavra, que o teu nome seja glorificado. Fortalece a nossa fé em ti e ilumina nosso entendimento para compreender a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos podem manter a Bíblia aberta, porque a gente vai versículo a versículo. Eventualmente eu vou citar outros textos, mas aí eu vou pedir a projeção aqui para a gente otimizar o tempo, e a gente fica com a Bíblia aberta só em Tessalonicenses para acompanhar. Então vamos voltar lá para o primeiro versículo, e aí a gente segue. A gente começou no capítulo 4, versículo 13, que disse assim, Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então aqui já está posto qual é o objetivo dessa mensagem. Se vocês observarem, nesse primeiro versículo e no último que a gente leu, a palavra é esse mesmo tom. A gente leu agora que o objetivo é que eles não fiquem tristes. Paulo escreve aos Tessalonicenses essa parte aqui, para que eles não fiquem tristes como os que não têm esperança. E o último versículo, que foi o 5:11, diz que ele pede, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. E se a gente observar, no meio também diz a mesma coisa, que é o último versículo do capítulo 4, vai dizer, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, o objetivo de Paulo ao escrever isso, é bom a gente ter em mente enquanto a gente for observando tudo que ele escreveu, é o objetivo de encorajar, de trazer esse conforto aos irmãos. E parece que a gente está aqui em dois extremos, comparando a gente com os Tessalonicenses, porque eles lá esperavam a vinda de Cristo a qualquer momento. Algo que fosse acontecer de forma muito imediata ali, tanto é que eles ficavam tristes quando alguém morria antes de Cristo voltar. Um dos objetivos do que está sendo escrito aqui é porque alguns estavam morrendo antes de Cristo voltar, e eles, a pessoa que morreu vai perder o retorno de Cristo.
né? Então, eles viviam nessa expectativa muito alta da volta de Cristo, e a gente hoje, às vezes, vivemos como se Cristo não fosse voltar, né? Então, são dois extremos, basicamente o público de hoje e o público para quem Paulo escreveu essa carta. Então, os Tessalonicenses também, eles tinham muita dúvida sobre o que Deus preparou para nós no futuro, né? Eles sabiam que Jesus voltaria para buscar a sua igreja, mas e os que estavam morrendo, né, antes de Jesus voltar? A gente não sabe exatamente qual era essa dúvida que os Tessalonicenses tinham, mas faz muito sentido que gira em torno disso, porque lá na frente Paulo vai escrever que os mortos vão ressuscitar primeiro. Então ele constrói seu argumento em torno disso, e muito provavelmente eles estavam com essa dúvida, né? Quem morria ia perder a volta de Cristo, mas não é esse o caso, e Paulo vai explicar isso mais para frente. Então, nesse primeiro versículo que a gente leu, ele ressalta, né, para que ele escreve isso, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança, como os incrédulos, né, que não têm esperança. E aqui ele dá o objetivo de tudo o que a gente vai ver daqui para frente, para que a gente não fique triste, porque a gente tem uma esperança futura, e ele vai explicar para nós qual é essa nossa esperança. Nós temos essa esperança para após a morte, para uma vida eterna, para uma salvação. A gente sabe que a vida é difícil, que é luta atrás de luta, que a gente enfrenta inimigos que são mais fortes que nós, a injustiça, a enfermidade, a morte. Só que esses inimigos não são maiores do que Deus, né? Então, ninguém pode nos roubar de Cristo. A gente encontrou em Cristo alguém que mais nos ama em todo o universo, e no seu sangue a gente encontrou redenção. Então, a gente vive com a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir, e não existe nada nem ninguém que pode roubar essa felicidade de nós. Então, a gente não vê a morte como uma muralha, como um fim. Mas a morte para nós é como uma ponte que nos leva para o reino onde o pecado e a morte não habitam. E por isso Pedro, na sua carta, lá em 1 Pedro, ele escreve também de uma forma muito bonita. Ele diz: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, né, nos regenerou para uma viva esperança. Então a gente tem essa viva esperança de uma herança que não pode ser destruída. Ele descreve nesses termos. E que está reservada para nós nos céus, nós que somos guardados pelo poder de Deus para essa salvação a ser revelada no último tempo. Então Pedro, ele tinha em mente essa viva esperança que nós devemos ter. Versículo 14, né, o próximo versículo, diz assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. O que é que ele está dizendo aqui nesse versículo? Se a gente crê que Jesus ressuscitou, a gente também crê que Deus ressuscitará os que dormem. Não tem como a gente crer numa coisa sem crer na outra. Ou crer nas duas ou não crer em nenhuma. Então, a ressurreição de Jesus, ela é o fundamento, ela é a garantia dessa ressurreição futura de todos os crentes. Lá em Romanos 6, Paulo fala que ele explica o nosso batismo em relação à morte de Cristo, né? Que a gente foi sepultado com ele pelo batismo, e se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então a gente tem que viver com essa certeza de que ressuscitaremos. Jesus Cristo, ele é descrito em 1 Coríntios como as primícias dos que dormem. Em Apocalipse vai aparecer o primogênito entre os mortos. E o que quer dizer esses termos? É que Cristo, a ressurreição de Jesus, ela marca o início dessa ressurreição geral que nos aguarda. Ele é o primeiro a ressuscitar. Aí a gente pode se perguntar, mas teve outras ressurreições antes de Jesus, né? Ele mesmo ressuscitou Lázaro, só que Lázaro ressuscitou no corpo mortal, ressuscitou para morrer de novo. A ressurreição de Cristo, ela foi a primeira ressurreição em corpo incorruptível, né? Antecipando essa ressurreição que nos aguarda nesse corpo glorificado. E nesse versículo é muito importante a gente entender o seguinte: a gente precisa entender muito bem aqui o que aconteceu quando Cristo ressuscitou e como isso garante a ressurreição dos eleitos de Deus. Então vamos tentar entender um pouco melhor isso aqui, porque vai nos ajudar muito daqui para frente.
Então pensem que a gente está diante de um grande mistério revelado pela palavra de Deus, que é esse, né? O que acontece com a ressurreição de Cristo e como isso garante a nossa ressurreição. E a gente tem um versículo-chave para abrir esse cofre, para desvendar esse segredo. Essa chave é o Salmo 110, versículo 1, e vai estar aqui na projeção. E diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Quem escreveu isso aqui foi Davi, e muito tempo antes de Jesus, né? Então Davi, ele é a maior autoridade política em Israel. Ele declara, debaixo da inspiração divina, de que existe um Senhor acima dele. Aqui em português a gente está lendo Senhor e Senhor, mas no original são duas palavras diferentes. Então, nas Bíblias deve estar... Porque aqui no Datashow ele projeta tudo maiúsculo, mas o primeiro Senhor geralmente é todo maiúsculo, e o segundo é minúsculo, né? Que o primeiro é Yahweh, se referindo ao Senhor Deus, e o segundo é o que Davi entende como o Senhor que está acima dele, que é Cristo Jesus. Então, Davi está dizendo aqui que Cristo é o seu Senhor. Vamos guardar duas coisas aqui desse versículo. Primeiro, o que ele está dizendo aí assenta-te à minha direita, a entronização de Cristo nos céus, e depois está dizendo aí que ele reina até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Mas vamos lá, a gente tem que ter certeza de que esse versículo está falando de Cristo para fundamentar toda a nossa conversa, todo o nosso argumento daqui para frente, porque se eu estiver forçando, dizendo que está falando de Cristo e não tiver, então o argumento cai por baixo. Então, como é que a gente garante que isso aqui está se referindo a Cristo Jesus? Lá em Mateus 22, a gente vai acompanhar aqui, está dito o seguinte, a partir do versículo 41. Jesus estava com os fariseus e ele diz o seguinte: estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, Jesus está citando o Salmo 110 para mostrar que está falando dele. Não resta mais nenhuma dúvida para nós de que o Salmo 110 fala de Cristo, fala da entronização de Cristo. Então, essa primeira pergunta está respondida. Mas fica uma segunda pergunta. Essa entronização de Cristo, ela já aconteceu para nós hoje, agosto de 2025, né? Será que Cristo já foi entronizado ou é uma coisa que a gente ainda aguarda que vai acontecer no futuro? Um texto lá de Atos vai nos ajudar a responder isso. Quando Pedro, depois da descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, Pedro ele inicia sua pregação para o povo, e ele fala que Davi morreu, foi sepultado, ele fala isso durante sua pregação, e que o túmulo de Davi permanece entre nós até hoje. E Deus tinha jurado a Davi que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. E isso Pedro explica, né, que ele estava se referindo à ressurreição de Cristo, quando um descendente de Davi se assentaria no seu trono. Aí vamos ver o que ele fala a partir do versículo 29. Pode voltar aqui para o 29? Atos 2, 29. Não, desculpa, é o 32. Eu que me confundi aqui. Acho que estava certo. E aí diz assim: Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi, versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Pedro, na sua pregação, depois de Pentecostes, está citando o Salmo 110 novamente. O versículo 36 termina dizendo: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, os apóstolos, eles entendem que a entronização de Cristo à direita de Deus já aconteceu
quando Cristo ressuscitou. Pedro está citando o Salmo 110 aqui para mostrar que Cristo está reinando, a igreja está avançando, até que todos os seus inimigos sejam vencidos. É isso que está acontecendo hoje. Cristo entronizado, reinando e a igreja avançando e os inimigos de Cristo sendo vencidos. Então a gente está vendo aqui a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Isso aqui é o melhor método de interpretação que a gente poderia usar. Até no final do Evangelho de Marcos, termina dizendo que Jesus, depois de dizer algumas palavras, ele foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus, fazendo mais uma alusão ao Salmo 110. E quanto tempo dura esse reinado? Até que todos os inimigos de Cristo sejam vencidos, sejam colocados por estrado de seus pés. Então, quando Cristo volta, o reino ele não começa. Quando Cristo volta, ele entrega o reino a Deus e Pai, e o reino ele termina nos moldes de uma igreja militante que avança. É claro que o reino não termina porque o reinado de Cristo é um reinado eterno, e ele e o Pai são um. Mas quando Cristo volta, o reino muda a sua configuração, porque agora Cristo ele devolve o reino ao Pai, e aí é o fim dessa era de uma igreja militante que avança, que prega o Evangelho no mundo, é o fim dessa era de perseguição, de sofrimento, e o povo de Deus ele entra no verdadeiro descanso sabático que nos aguarda, quando Deus será tudo em todos, e nós habitaremos novos céus e nova terra, quando o tabernáculo de Deus estará entre os homens, e Deus habitará conosco, e seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus, e Ele enxugará de nós toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pecado, nem dor, nem choro, nem sofrimento. Então é isso que acontece com a volta de Cristo. E aí a gente precisa lembrar agora, o que é que isso tem a ver com Tessalonicenses, Esse parênteses que a gente abriu e que vai ajudar muito a gente entender o texto. A gente está investigando aqui o que acontece quando Cristo ressuscitou e como é que isso garante a ressurreição dos salvos. Então, a gente vai só para mais um texto, para fechar bem esse argumento, e daí a gente volta e continua Tessalonicenses. O próximo texto é 1 Coríntios 15, a partir do versículo 22, e está projetado aqui, diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui ele está falando da ressurreição dos crentes, Todos serão vivificados em Cristo, é a mesma ressurreição que a gente está vendo lá em Tessalonicenses. Versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, primogênito dos mortos, como a gente viu. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Igual que a gente está vendo lá em Tessalonicenses. Os que são de Cristo, eles ressuscitam na ocasião da vinda de Cristo. Versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, na volta de Cristo, o reino ele não começa, ele muda a forma como ele está posto. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Mais uma vez citando o Salmo 110, a base do nosso argumento aqui. E o versículo 26 termina dizendo que o último inimigo a ser destruído é a morte. Uma coisa que pode ficar, que a gente pode se perguntar é se o último inimigo a ser destruído é a morte. A gente pode estar se perguntando quando é que Satanás ele é destruído. Mas Colossenses 2,15, ele mostra que, diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então é na cruz que Cristo ele esmaga a cabeça da serpente, enquanto a serpente lhe fere o calcanhar, cumprindo aquela profecia que está lá em Gênesis. Então é na cruz que Cristo triunfa sobre Satanás, ferindo sua cabeça. A gente sabe que a história tem mais alguns detalhes. Satanás hoje está amarrado com seu poder limitado. Lá no fim ele é lançado no lago de fogo. Mas o que marca a vitória de Cristo sobre Satanás é a crucificação. E 1 Coríntios deixa claro para a gente que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, uma coisa que é muito esquecida ou minimizada entre nós hoje é que esse reino de Cristo ele está estabelecido.
Então não é um reino que vai começar quando Cristo voltar. Cristo ele está reinando hoje, ele está entronizado à direita de Deus. Ele está reinando. Então na sua vinda, Cristo ele completa essa obra de redenção. Ele completa essa obra que lhe foi dada como mediador. Ele foi morto, com o seu sangue. Ele comprou para Deus gente de todas as nações. Ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio e acima de todo nome que se possa mencionar. Ele reina como rei, ele reina sobre a igreja, ele reina sobre a história, ele reina sobre cada um de nós individualmente. E ele está, durante esse reinado, colocando todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, incluindo a morte, na ocasião da ressurreição, né, quando ele ressuscita todos ali no último dia, na ocasião da sua vinda, ressuscitando todos que o Pai lhe deu. Então, durante esse reinado, todos os inimigos de Cristo estão sendo vencidos, e é por isso que a gente está vendo isso aqui em 1 Tessalonicenses 4,14, que diz que se a gente crê que Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, a gente também crê que Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. É porque Cristo está reinando e isso é a garantia de que ele vai vencer todos os seus inimigos. E ele vencerá a morte também, nos ressuscitando no último dia. Então, duas observações aqui, antes da gente seguir para o próximo versículo. A primeira observação é que esse reinado de Cristo aqui é o que lá em Apocalipse é descrito como o reinado de Cristo por 1000 anos. Ele está acontecendo agora, né? É a era presente da igreja. Então, esse é o entendimento que é coerente com tudo que a gente leu aqui nessas passagens. É que o milênio, lá de Apocalipse 20, ele está acontecendo agora. Ele não é um evento futuro que vai acontecer quando Cristo voltar, né? O milênio ele não se inicia com a volta de Cristo. E aí ele é um período simbólico, porque Apocalipse ele é um livro cheio de símbolos e ele pede para ser lido de uma forma não literal. Então, esse milênio é o tempo desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, né? É a era presente da igreja e lá mostra que Satanás está amarrado para não enganar mais as nações. É por isso, inclusive, que o evangelho avança pelo mundo, porque no Antigo Testamento, por uma ação soberana de Deus, só o povo de Israel, salvo algumas exceções também, porque Deus é soberano, alguns estrangeiros também conheciam, mas Deus ele era conhecido ali do povo de Israel. Quando o milênio se inicia e Apocalipse mostra para a gente que Satanás ele é amarrado para não enganar mais as nações, o evangelho se espalha pelo mundo e nós somos provas disso porque estamos aqui 2000 anos depois, conhecedores da verdade. Então, Apocalipse é cheio de símbolos e se alguém quiser entender esses 1000 anos como literal, de fato um reinado de Cristo de 1000 anos, aí não pode criticar também uma seita que tem por aí que diz que só vai para o céu 144 mil, né? Porque é um número que também está em Apocalipse, literal, e Apocalipse ele é cheio de símbolos. Então a gente tem que ser coerente. Apocalipse não pede para ser lido literalmente. E a segunda observação é que eu estou com um cronômetro aqui, a gente vai para o terceiro versículo agora, mas eu estou com um cronômetro aqui, atento ao tempo, para a gente administrar bem. Vamos para o versículo 15. 1 Tessalonicenses 4,15, e diz assim: E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. É interessante como esse versículo começa, porque Paulo ele não está dando uma opinião dele aqui, ele está dando um ensino recebido da parte de Deus, né? Ele fala que é pela palavra do Senhor, ele declara isso. Então, aqueles que morrem em Cristo, eles não estão em desvantagem em relação a quem de nós estivermos vivos na ocasião da vinda de Cristo. Isso por duas razões. A primeira razão, ele deixa bem claro no texto, é que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. A ressurreição, ela antecede o arrebatamento. E a segunda razão, não está claro no texto, mas a Bíblia deixa claro para nós, de que os mortos estão em vantagem em relação a nós, é que quando alguém morre em Cristo, essa alma, ela imediatamente vai para a presença do Senhor nos céus.
O Salmo 116 diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Jesus também disse para o ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Paulo, ele também, lá em Filipenses, ele mostra do desejo dele, né, de partir e estar com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. E também em 2 Coríntios ele mostra de forma bem categórica, 2 Coríntios 5:8, ele diz: temos, pois, confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Também tem passagens em Apocalipse em que João ele vê as almas dos santos que morreram, como estando conscientes, ali vivas e reinando com Cristo nos céus, que em Apocalipse 20 é os que participam da primeira ressurreição, e isso pode gerar confusão também, né? Mas primeira ressurreição ali de Apocalipse 20, que fala do milênio, é a nossa conversão. Então, as almas dos fiéis, na hora da morte, elas imediatamente entram na glória, enquanto os corpos descansam na sepultura, aguardando o dia da ressurreição. Essa é a verdade que vemos nas Escrituras. Vamos para o versículo 16. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vamos detalhar bem esse versículo aqui, porque ele traz muita informação importante para a gente. Esse versículo ele indica que a volta de Cristo vai ser um evento público, vai ser ouvido e testemunhado por todas as pessoas. Então, na segunda vinda de Cristo, ele mesmo desce, ele não manda um anjo, não manda um representante, é o próprio Cristo que virá de forma visível, de forma audível, de forma gloriosa. E esse versículo diz, primeiro ponto para a gente entender, né? Ele diz, dada a ordem, né? Dada a sua palavra de ordem, Jesus Cristo ele dará uma palavra de ordem como fez do lado do túmulo de Lázaro. Né? O soberano Senhor do universo, ele vai erguer sua voz e todos os mortos ouvirão a voz de Jesus e vão sair dos seus túmulos. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Então, uma coisa interessante também para a gente ter em mente é que a ressurreição do último dia não é só dos salvos. Todos vão ressuscitar. Está em João 5, acho que a gente vai ter aqui na projeção, João 5, a partir do 28, diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, e feito o bem aqui no Evangelho de João, é crer em Cristo Jesus, né, e as boas obras elas são uma consequência de uma fé genuína e verdadeira. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, os que rejeitarem Cristo, para a ressurreição do juízo. Então, a ressurreição de Lázaro, elas são um vislumbre, né, uma amostra grátis da grande autoridade com que Cristo vai chamar os mortos no último dia. Né? A ressurreição de Lázaro é só uma amostra do que vai acontecer. O versículo também diz para a gente ouvir a voz do arcanjo. Voltando para Tessalonicenses. O arcanjo é um líder dos anjos. Na Bíblia, o único que é mencionado o nome é o arcanjo Miguel. Aqui a gente não sabe qual é o arcanjo, mas é um líder dos anjos que vai dar essa palavra, vai ser ouvida a sua voz também. E o versículo também fala, ressoada a trombeta de Deus. Lá em Êxodo, quando Deus desce no Monte Sinai para entregar os 10 mandamentos, é visto trovões, raios, uma densa nuvem cobre o monte e uma trombeta é ressoada. E fala lá que a trombeta ela é ressoada fortemente, deixando todos no acampamento tremendo de medo. E aí vem os 10 mandamentos, em Êxodo 20, e depois Moisés fala ao povo, né, que para que eles não tenham medo, né, porque Deus veio provar eles para que o temor do Senhor tivesse entre eles, a fim de que eles não pecassem. Mas essa aparição, essa vinda do Senhor ali para a entrega dos 10 mandamentos é acompanhada do ressoar de uma trombeta. Em Zacarias a gente também vê um exemplo
de que o Senhor tocará uma trombeta no seu aparecimento para resgatar o povo ali da opressão. E aqui a gente está vendo em Tessalonicenses que a volta de Cristo também vai ser acompanhada do ressoar de uma trombeta, né? A trombeta está sempre relacionada a essas vindas do Senhor. E a gente viu que ele descerá dos céus. É o que a gente vê nesse versículo 16 de Tessalonicenses. Então, a vinda do Senhor ali, acompanhada dos anjos, acompanhada dos remidos, ressuscitados, será uma vinda visível, uma vinda majestosa, e ele mesmo vem de forma pública, de forma inconfundível, né? Fala que ele mesmo vai descer dos céus, e ele vem para juízo dos que praticam o mal e para a redenção dos que creem no seu nome. E o versículo termina dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a redenção do pecado, ela também inclui uma redenção física, né? Uma salvação completa, não é uma salvação apenas da alma, mas o corpo também ressuscita incorruptível. Então, Cristo voltará para dar ao reino dele essa forma visível, também confirmando o seu poder, que é incontestável, sobre o pecado e sobre a morte. A vinda de Cristo vai trazer também um elemento visível, incluindo a ressurreição dos mortos. O versículo 17, 1 Tessalonicenses 4:17, diz o seguinte: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vejam, irmãos, o versículo deixa bem claro no início, depois vem o arrebatamento. Eu fico me perguntando muito, me questionando, como é que surgiu essa ideia do arrebatamento secreto? Porque se você perguntar, geralmente a ideia que todo mundo tem do arrebatamento é que os crentes, né, desaparecem, quem fica desesperado, não entende o que está acontecendo. Isso dá um bom filme, aquele Deixados para Trás, né? E aí o piloto é arrebatado, e o avião fica desgovernado, e é um caos. E quem fica, né, enfim, apavorado. Mas nesse versículo aqui, a gente vê que depois, nós que estivermos vivos, é que seremos arrebatados. Depois de quê? Está bem claro no texto que a gente viu. Depois da palavra de ordem do Senhor, depois da voz do arcanjo, depois do ressoar da trombeta, depois do Senhor descer dos céus, depois dos mortos ressuscitarem, aí vem o arrebatamento. É o que está sendo dito aqui. A gente não vê fundamentação bíblica para essa ideia de um arrebatamento que se chama arrebatamento secreto, como existe no imaginário da maioria das pessoas. Então, um resumo do que a gente viu até aqui. A entronização de Cristo acontecendo na sua ressurreição, o seu reinado à direita de Deus, até que todos os seus inimigos sejam vencidos, o que simbolicamente é os 1000 anos de Apocalipse 20. E então o Senhor desce dos céus de forma pública, de forma visível a todos, com grande poder e glória. Só há uma volta de Cristo, né, como a gente está vendo aqui, só há uma volta de Cristo, e é nessa volta de Cristo que acontece a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento de quem estiver vivo, na ocasião da sua vinda. E aí é quando ele entrega o reino a Deus, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Isso é o que eu estou convencido pelas Escrituras. Eu não estou aqui falando para vocês o que eu acho, e por isso que a gente fez esse trabalho de ir em cada texto bíblico, porque o que eu estou mostrando aqui é o que eu estou convencido pelas Escrituras. Essa ideia de um arrebatamento secreto surgiu há cerca de 200 anos, então a gente tem 2000 anos de cristianismo, e há só 200 anos surgiu essa ideia de um arrebatamento secreto. Lá na Inglaterra, depois se popularizou. Muito disso por conta de uma Bíblia de estudo nos Estados Unidos, a Scofield, e aí ele argumentou, né, nos comentários, e geralmente a gente lê Bíblia de estudo acreditando em todos os comentários, e aí essa Bíblia popularizou muito lá, e essa ideia pegou até hoje, de um arrebatamento secreto. Mas eu sei que tem muita gente séria que acredita nisso. Essa coisa de arrebatamento secreto, por exemplo, a gente não vê nos primeiros teólogos dos primeiros séculos,
A gente não vê nenhum líder da Reforma Protestante defendendo essa ideia. Nenhum catecismo, nenhuma confissão de fé histórica nunca defendeu essa ideia de um arrebatamento secreto. Mas existe gente séria, eu sei disso, que crê dessa forma. A maioria dos evangélicos hoje, né, se você for ver, principalmente os pentecostais, aí eu fiz o exercício de colocar lá no YouTube música sobre arrebatamento, só é o que tem nessa visão. Mas o nosso compromisso não deve ser com a maioria, deve ser com a palavra de Deus, né? E com a verdade da palavra de Deus. Mas se lá na frente alguma coisa acontecer diferente do que eu estou convencido pelas Escrituras, eu quero pedir perdão por ter interpretado corretamente. Mas estou apresentando para vocês o que eu estou convencido pelas Escrituras. E aos irmãos que pensam diferente, também tem um detalhe para dizer, né? Quem pensa diferente dessa forma, a gente continua irmão, porque a nossa unidade ela não gira em torno de um calendário futuro. A gente pode discordar na ordem desse calendário, mas tem coisa que é inegociável. Tem coisa que não dá para ser irmão se a gente pensa diferente. Então, todos temos que crer na volta de Cristo, todos temos que crer no seu reino eterno, na ressurreição dos mortos, na vitória final de Cristo, na autoridade e infalibilidade das Escrituras, na salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essas coisas são inegociáveis. Mas se a gente discorda em relação a esse calendário futuro, dá para a gente continuar sendo irmão, não é isso o essencial do núcleo da nossa fé. Mas voltando para o versículo 17, depois desse breve comentário. É interessante também que nem todos passam pela morte, né? Quem estiver vivo quando Cristo voltar vai ser transformado, arrebatado, a pessoa não vai passar pela morte. Mas tem um texto lá em 1 Coríntios 15, de novo, eu vou citar rapidamente ele, mas também lança luz sobre isso que a gente está lendo aqui. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. Ele diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estiverem vivos. E aí ele explica lá em Coríntios que é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, se revista da imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? É isso que Paulo escreve lá em Coríntios. Então, e aí os salvos, eles viverão para sempre com o Senhor, na vida eterna que consiste nessa comunhão com Deus. Então, a vinda do Senhor ela vai ser um dia de trevas para os inimigos de Cristo, mas um dia de glória para a igreja. O versículo 17 ele termina dizendo, né, que a gente vai ser arrebatado, quem estiver vivo, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Cristo ele se manifestou na carne. E quando ele se manifestou na carne, quando Cristo, né, nasceu, o reino dos céus ele foi estabelecido na terra pelo seu sangue. Ele confirmou uma nova e melhor aliança com o seu povo. Nessa primeira vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, Cristo ele veio na fraqueza da carne, na forma de um servo, para sofrer e morrer pelo pecado do seu povo. Então ele subiu aos céus, foi entronizado à direita de Deus. No dia de Pentecostes, ele derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito Santo que guiaria a igreja na verdade, guiaria o povo de Deus na verdade, aperfeiçoaria esse povo, santificando esse povo até o fim. E na segunda vinda, Cristo vem com grande poder e glória, como um rei vitorioso para julgar. Então a primeira vinda, ela prepara o caminho para a segunda. Na primeira, Cristo lançou o fundamento da sua segunda vinda, porque na primeira vinda, ele mesmo sendo a pedra angular, a Bíblia fala isso, né? Ele é a pedra angular desse edifício em que nós somos as pedras vivas, sendo edificadas como casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Então Cristo está reinando enquanto sua igreja avança, o Evangelho é pregado, o Espírito Santo ele convence os corações, e o reino avança até que todas as ovelhas, né, de Cristo sejam resgatadas e justificadas. E como diz lá em Isaías 53, e ele verá o fruto
do trabalho da sua alma e ficará satisfeito quando ele vê toda a completude de todos os salvos, todos os eleitos de Deus. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Os arrebatados que estiverem vivos quando Cristo voltar se juntam com os ressuscitados que vêm com Cristo na sua segunda vinda. Um só povo. Não tem uma distinção entre dois povos, entre Israel e igreja. E é essa distinção que está por trás da teologia dessa questão do arrebatamento secreto, em que a igreja ela é arrebatada antes da tribulação, e aí Israel fica para ser purificado e restaurado através da tribulação, né? O que está por trás é uma distinção entre Israel e a igreja. Mas o que a gente vê na palavra de Deus é que de dois povos Cristo fez um, e na sua carne ele derrubou a parede de separação, reconciliando consigo judeus e gentios em um só corpo de Deus, é o que está em Efésios 2. A história da redenção, ela é a história de um único povo de Deus, né? Não existe distinção entre grego e judeu, todos são um em Cristo Jesus. E se somos de Cristo, como diz lá em Gálatas, se somos de Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então essa igreja que é um só povo de Deus, os eleitos de todas as épocas do Antigo e do Novo Testamento, né, de todas as épocas e de todos os lugares, agora estarão para sempre com o Senhor. Como também diz lá em Efésios 4, né, um só corpo, um só povo, um só Deus e Senhor de todos. Que esse foi o texto que o pastor pregou ontem lá na Igreja Batista de Aldeia. Então, o propósito de Paulo ao ensinar aqui sobre ressurreição e sobre o arrebatamento, é importante a gente lembrar, não é para ficar alimentando a curiosidade dos ouvintes sobre o que vai acontecer. O objetivo dele era consolar os crentes, porque aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, aqueles que o nome está escrito no livro da vida, não tem motivo para se entristecer. Então a gente não caminha para uma tumba fria no momento da nossa morte, mas a gente caminha para esse alvorecer da ressurreição, para essa vida eterna com o Senhor. Essa é a palavra de consolo que Paulo está trazendo para os seus ouvintes aqui. Então a gente tem uma viva esperança, a gente tem uma herança que a gente não merece, que é essa bem-aventurança eterna, a Nova Jerusalém. Então o que a gente viu aqui foi a ordem dos eventos que vão acontecer na volta de Cristo, o que Paulo escreveu até aqui, o que a gente leu, e ele escreveu com esse objetivo, né, de consolar. Então quem morre hoje no Senhor, está lá na glória, nos céus, na presença do Senhor, mas esse ainda não é o estado eterno definitivo. Lembra a história que eu contei lá no início, na introdução? Estar na glória com o Senhor hoje não é nosso estado definitivo. A gente está lá, os mortos, né, aguardando essa ressurreição. E essas almas vão ressuscitar na ocasião da volta de Cristo, em corpos incorruptíveis. E quem estiver vivo vai ser arrebatado para um encontro com o Senhor. E aí haverá juízo, e então haverá novos céus e nova terra, e estaremos definitivamente agora no estado eterno. E aí, uma vez que a gente viu isso, Paulo ele agora se volta para... depois desse último versículo que fechou isso, né? O versículo 18. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. E aí a gente entra no capítulo 5, que ele vai mostrar para a gente qual deve ser a nossa atitude enquanto a gente espera por esse dia glorioso. Então, o que a gente viu até aqui foi os eventos que vão acontecer para nos consolar, a certeza de como vai acontecer. E agora ele vai mostrar como é que a gente deve se comportar aguardando a volta de Cristo. Capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, o dia da segunda volta de Cristo, ela só é conhecida por Deus. A segunda vinda de Cristo ela vai ser repentina, e o texto descreve aqui que é como um ladrão à noite. Né? O ladrão ele chega de surpresa, né, quando ele vai roubar alguém, ele não manda avisar, ele não manda um WhatsApp para avisar que está indo roubar nossa casa. Então, vai ser como um relâmpago, né? Um relâmpago que sai do Oriente,
e vai até o Ocidente. E o mundo vai ser pego de surpresa com essa vinda de Cristo. O mundo vai ser pego de surpresa porque se recusa a ouvir a palavra de Deus. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, as pessoas elas vão estar cuidando dos seus interesses, elas vão estar casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando. E a segunda vinda de Cristo, pelo que está descrito aqui, vai ser num momento de aparente segurança, né? Em que o povo vai estar nessa aparente segurança, porque o texto diz, quando andarem dizendo paz e segurança. Então eles vão estar seguros nos seus empregos, com as suas contas bancárias, e quando os ímpios se sentirem mais seguros, é quando virá a sua maior destruição. Então, quando eles pensarem que estão no controle, na verdade, cheios de autoconfiança, virá sobre eles essa destruição que eles não podem escapar. Então, quando Cristo voltar, a porta vai ser fechada. Ninguém mais vai poder entrar. Ninguém pode escapar do julgamento de Cristo. Então, mas todos que colocam sua confiança em Cristo estarão salvos, mas quem não coloca sua confiança em Cristo vão ter que enfrentar esse terrível dia do Senhor, quando Ele não mais vem como um servo sofredor, mas Ele vem agora como um rei vitorioso, e Ele vem para julgar. Mas hoje ainda é tempo de salvação, né? Mas quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar, nem tempo para buscar a salvação. A volta de Cristo, é bem interessante isso agora, porque a volta de Cristo, pelo que está descrito aqui, ela vai pegar de surpresa os ímpios. Só que para nós, os salvos, não deve ser assim. É o que diz o versículo seguinte, versículo 4, diz, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Então, quando a gente diz que Jesus vem como ladrão à noite, é para a gente ter isso em mente, é para pegar de surpresa os ímpios, porque não creem na palavra e estão despreparados. Só que para nós crentes não deve ser assim. Esse dia, claro, vai ser uma surpresa, porque ninguém sabe qual é o dia, só Deus sabe, mas não deve pegar a gente de surpresa, porque a Bíblia também diz que haverá sinais, e nós devemos estar preparados. A gente deve estar preparado para essa vinda de Cristo. Os salvos, eles amam a vinda de Cristo, eles oram por essa vinda, e eles anseiam, eles esperam por essa vinda de Cristo. E por isso temos que estar preparados. Mas os ímpios, eles estão nas trevas da descrença, e por isso eles não são vigilantes. Versículo 5 diz o seguinte, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Então, dormir aqui nesse texto é no sentido da gente viver como se não houvesse juízo, como se não viesse acontecer o juízo de Deus. É viver com esse relaxamento espiritual, com esse relaxamento moral. E que, inclusive, Jesus adverte, né? Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então, só para a gente, antes da gente seguir agora para o último bloco, eu quero só fazer um mapa para a gente não se perder em tudo que a gente está vendo, fazer um mapa de toda essa mensagem. O capítulo 4, todo o final do capítulo 4 que a gente viu, lembrando, Paulo traz ali uma certeza do que vai acontecer, né? A sequência dos eventos, de como vai acontecer na vinda de Cristo, com o objetivo de nos consolar. Aí a gente entrou no capítulo 5, que começa dizendo que a volta do Senhor vai pegar os ímpios de surpresa, despreparados. Aí a gente viu mais para frente que essa volta do Senhor vai ser repentina, mas não deve pegar os crentes despreparados. A gente deve estar preparado, porque haverá sinais. E agora a gente entra no último bloco, não menos importante, e que também tem muita coisa a nos ensinar, a partir do versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então ele traz aqui
dois elementos, couraça e capacete, que a gente deve estar como soldados, né, usando essa armadura apropriada. E qual é essa armadura que a gente deve se revestir? É a fé em Deus, é a fé na sua palavra, nas suas promessas, é o amor a Deus e o amor ao próximo, e a esperança da salvação, dessa salvação que há de se consumar com a segunda vinda de Cristo. Então, é essa esperança que ajuda a gente a enfrentar os sofrimentos da vida presente, né? Porque em comparação com a glória a ser revelada e que vivenciaremos, as nossas leves e momentâneas tribulações aqui não são nada, né, comparado com o que nos aguarda. Ele traz a ideia do capacete da esperança da salvação. O capacete vai deixar a gente protegido com essa esperança da salvação, com essa esperança para que não haja dúvida dessa salvação. E aqui a gente vê mais um golpe nessa história de arrebatamento secreto. Porque quem fala dessa questão de arrebatamento secreto é o seguinte: se você estiver pecando quando Cristo voltar, você vai ficar, não vai subir. E todo mundo vive com esse medo. Bom, e a gente não deve ter medo de pregar isso como se isso fosse uma carta branca para a pessoa viver do jeito que quiser, porque o verdadeiro salvo, ele se entristece quando peca, né? Não tem prazer no pecado. Mas esse medo, ele não faz sentido, porque a garantia da nossa salvação está em Deus, não está em nós. Então não faz sentido nenhum, e inclusive toda essa mensagem de Paulo, que é para trazer um consolo para os irmãos, não iria por água abaixo. Como é que ele está escrevendo uma mensagem com o objetivo de trazer consolo, se na verdade a salvação dependesse da atitude da gente no último momento? Vamos para o versículo 9, que ele vai explicar melhor isso. Versículo 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então a igreja deve aguardar essa segunda vinda de Cristo com uma sólida confiança, e não é com medo de ficar. Porque Deus nos destinou para sermos salvos, é o que está escrito aqui. Então a gente tem essa certeza da glória futura, porque a obra de salvação, ela já foi consumada na cruz. É muito angustiante a gente viver pensando que a salvação depende das nossas obras, depende do que a gente faz. É uma vida muito angustiante. Mas a obra de salvação, ela está consumada na cruz. Não depende das nossas obras, não depende do que fazemos, mas do próprio Deus que nos destinou para alcançar a salvação mediante Cristo. E aqui as duas coisas andam juntas, né? É verdade que Paulo, um pouco antes, ele exortou para que nós sejamos sóbrios e vigilantes. Existe uma responsabilidade nossa em sermos vigilantes quanto à volta de Cristo, mas ao mesmo tempo ele nos faz descansar nessa soberania de Deus, nessa segurança da salvação. Então Cristo, ele conquistou para nós uma salvação que é completa, que é perfeita, né? Está tudo consumado na cruz. E ao crer em Cristo, ao nos arrependermos dos nossos pecados, a gente pode descansar com toda a nossa alma e descansar para sempre. Porque a salvação é garantida por Deus, não depende de nós. A salvação, ela consiste nessa obra de redenção perfeita que Cristo realizou. Cristo, ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. E de uma vez por todas ele obteve uma eterna redenção para o seu povo. E aí ele entrou nos céus para se apresentar diante de Deus em nosso favor. É o que diz em Hebreus, que Jesus, ele tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. De novo, Salmo 110, né? Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Está escrito lá nesses termos. E a gente sabe que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a gente canta isso, né? A gente canta que não há mais condenação. O sacrifício de Cristo, ele é tão eficaz, mas tão eficaz, que Paulo escreve lá em Romanos 8, que ele está bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a gente não pode querer acrescentar um versículo aqui, depois de tudo isso, e dizer, mas se o irmão estiver pecando quando Jesus voltar, ele vai ficar. Porque se a gente fizer isso, a gente está tirando a base da nossa salvação da cruz e colocando nesse nosso desempenho no momento que Cristo voltar. A base da nossa salvação está na cruz. E se a gente fizer isso, a gente está voltando para o sistema de obras, para o sistema de uma salvação por obras. E a salvação nunca foi por obras. Então, isso não é uma licença para pecar, né, como eu tinha falado, porque o novo coração regenerado, ele odeia o pecado. E a gente sabe que o Deus que iniciou a boa obra em nós, ele há de completá-la até a volta de Cristo. Então, a santificação ele é um processo. Mas se a gente pensa dessa forma, com medo, acreditando que a salvação pode ser perdida, a gente está rasgando o que a reforma protestante conquistou, né? Voltando a acreditar numa salvação por obras. Depende do nosso esforço. E nunca foi isso. Martinho Lutero, ele leu lá, o justo viverá pela fé. E nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras, né? Está claro lá em Efésios. Então, a morte de Cristo, ela é suficiente para o nosso perdão de pecados. A gente não precisa pagar penitência, a gente não precisa fazer doação aos pobres, é bom que a gente faça, mas isso não compra a salvação. A gente não precisa reencarnar para evoluir, a gente só precisa colocar a nossa confiança na suficiência da morte de Cristo, que morreu uma única vez pelos nossos pecados. Um alto preço foi pago, e isso é suficiente para nos perdoar. Todos nós aqui somos terríveis pecadores, isso é verdade. Nós somos corrompidos no mais profundo do nosso coração, mas não existe nada tão ruim em nós que não haja um equivalente superior em Cristo, e que não haja maior excelência em Cristo, e que Ele não possa perdoar. Então, grande é a nossa iniquidade, mas maior é o preço que foi pago na cruz para nos perdoar. A Bíblia ela traz uma ênfase tão grande nisso, que Paulo diz lá também, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele também escreve, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nós temos a garantia de uma salvação conquistada por Cristo, que não depende de nós, e isso traz conforto para a nossa alma. Então, não se condene, achando que o seu pecado é tão miserável, que não haja perdão sem fim na cruz de Cristo. Se o seu pecado é terrível, veja a grandiosidade da vida de Cristo derramada na cruz. E vamos para o versículo 11, que diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, a gente deve se consolar e se edificar com essa fé. Nós cremos que Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, sendo primogênito dos mortos. Por meio da sua ressurreição, Deus o fez pedra angular, Senhor e Cristo, Príncipe e Salvador, dando a Ele o nome que está acima de todo nome, para por meio dele conceder arrependimento e perdão de pecados e vida eterna à sua igreja. Fora de Cristo não há salvação. Cristo é tudo o que temos. Se a gente não tiver Cristo, a gente está perdido. E Ele subiu ao céu, e Ele está sentado à direita de Deus, à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Ele é o soberano sobre os reis da terra. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aquele diante de quem todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, não corra para Deus com medo do inferno, porque o céu é um lugar bom. Tem gente que prega isso e tudo bem, se eu disser
para alguém, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, todo mundo vai querer o bom. Mas qual é o jeito certo de correr para Cristo, né? Sem esse sentimento egoísta de querer só o que é bom. O jeito certo de correr para Cristo é contemplar quem Ele verdadeiramente é e, arrependido, confessar os pecados diante dEle. Mas a boa notícia do Evangelho é que a salvação foi conquistada por Cristo. A salvação foi consumada na cruz e não depende do que fazemos. Nós só precisamos nos arrepender, confessar nossos pecados e crermos em Cristo para a salvação. E essa era a pregação de João Batista no deserto da Judeia, né? Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então nós precisamos nos arrepender e confessar nossos pecados ao Senhor, e Deus não rejeita um coração contrito. Ao nos arrependermos e confessarmos, Ele nos estende a sua mão e nos dá a salvação. Então, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio para todo sempre. E para terminar, acho que seria interessante a gente terminar como um grande coral cantando. O irmão Natan vai ajudar a gente. E a gente vai cantar essa verdade que a gente aprendeu hoje, né, dessa esperança que nos aguarda no futuro. Vamos ficar em pé e fazer um grande coral junto.